Ah, é, Bom dia, queridos irmãos. Eu estou direcionando esse discurso hoje, ou essas poucas palavras, né, como membro do Sumo Conselho, e tanto para Beja como para Santo André. Há muito tempo, né, que eu não pude estar aí por causa das consequências, né, do que tem acontecido com a pandemia e pronto, mas nós estamos em oração, em jejum, para que as coisas possam se resolver da melhor maneira possível. Mas as minhas palavras hoje seria apenas para dizer que em partida, né, a estaca tem sempre se preocupado e nós temos feito vários programas e eu posso dizer que para mim, eu vou ser muito sincero agora, é uma novidade, né? Eu poder discursar através da rede social, né? Ou através, nesse momento aqui, do meu telemóvel, né? Do meu celular. E é complicado para mim, tenha certeza. Eu gosto muito mais de estar perto com vocês, mas como hoje não podemos estar, é dessa maneira que nós podemos falar. E para quem não me conhece, desculpa, meu nome é Wagner Silva, né? Eu sou membro da igreja já há algum tempo, me batizei em 1984, então já faz um tempinho, né, que eu sou membro da igreja. Posso dizer que está sendo uma experiência muito complicada esse momento, porque nunca vivemos isso, né? E posso também dizer que está tendo uma experiência muito edificante, porque eu nunca imaginava que nesse período que eu estou longe do meu filho, ele está fazendo missão e ele vai terminar agora em maio, que nós podemos ter muitos contatos com ele através, né, da rede social. E eu posso dizer que grande bênção eu poder ensinar o Evangelho através disso. Então, eu posso testificar aos irmãos que muitas vezes eu pude ensinar algumas lições com o Moroni, né, o Elder Emídio. Então, para mim e para minha esposa, Débora, tem sido uma grande bênção. Também queria testificar aos irmãos que nesses momentos mais difíceis, nós temos buscado aqueles princípios que desde lá de trás a gente sempre tem relembrado, né? Então eu fico ponderando, se os irmãos puderem me ver um exemplo que eu vou dar aqui agora. Eu, junto com o Moroni e junto com minha família, a gente gosta muito de ver filmes, né? E tem um filme que caracterizou muito, e eu já prestei um testemunho, ou vários testemunhos a respeito deste filme, que é aquele filme do Karate Kid, em que o rapaz quer lutar, quer aprender karatê, né? E ele chega lá para o Sr. Miyagi e pergunta, né? E ele começa a ensinar ele depois a lutar karatê, e ele começa a fazer algumas coisas interessantes, né? Ele vai lavar o carro, depois ele vai lustrar o carro, depois ele vai lixar a parede, depois ele vai pintar a cerca. E nesse momento o Daniel San, ele pensa que ele está sendo usado, né, pelo Miyagi. E ele fica chateado, né? E numa das últimas tarefas, o Miyagi pede para que ele possa ver o que ele fez, né? Pintando a parede, aquela coisa toda, lixando. E aquelas coisas que ele estava fazendo serviu para que ele pudesse se defender e também para que ele pudesse aprender já algumas técnicas de lutar karatê. Na nossa vida, o Senhor nos pede certas coisas, né? Nós aprendemos dentro da igreja, dentro das aulas, dentro do seminário, né? Quando somos crianças, né? Quando somos jovens, dentro do instituto e dentro das nossas organizações, o que nós devemos fazer. Mas na prática, às vezes nós vamos ter que usar isso. E como o Daniel San teve que fazer, nós também temos que fazer. E o Senhor nos mostra claramente o que é necessário se fazer. Então, a oração é essencial dentro de casa. Nós temos que orar individual, temos que orar em família, né?
Posso dizer que o estudo pessoal tem sido para nós aqui algo maravilhoso e nós temos descobrido coisas incríveis que o Senhor tem colocado. Eu vou colocar no link depois para que vocês quiserem acompanhar a Central do Livro de Mórmon, que eles vão ensinar algo fantástico a respeito do Vem e Segue-me, que pode nos ajudar ainda mais com o nosso estudo pessoal e tem ajudado aqui em casa. Muito, minuciosamente, tem sido uma grande bênção e quem descobriu isso foi minha mãe, depois a minha esposa e a gente tem estudado isso agora. Tem sido uma bênção. Em momentos difíceis, a gente tem procurado não só, né, olhar para a televisão e falar bem assim, vamos ver um filme ou vamos ver, né, uma série, a gente tem visto basicamente mais coisas além disso. E o estudo pela rede social também é muito bom. Então eu queria testificar aos irmãos que nós possamos buscar isso, né? Quem puder, né? Quem estiver em casa e puder assistir através disso, coisas da igreja, coisas edificantes que vai nos ajudar. Porque é difícil você ligar a televisão, e eu fiz uma meta aqui em casa de nós não vemos só notícia ruim, só notícia ruim, só notícia ruim, porque o Senhor disse para nós não ter medo, né? Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas não se preocupe, eu venci o mundo. Então, por mais que seja difícil a perda de um ente querido, como eu perdi, nós perdemos, né? Eu perdi, nós perdemos alguns parentes, alguns amigos que morreram por causa da pandemia e por causa de outras coisas também, né? Realmente o Senhor, Ele vai nos confortar e Ele vai nos mostrar o que é necessário fazer. Irmãos, testifico uma coisa. Março do ano passado, eu fiz aquilo que o profeta pediu para fazer. Nós sentamos, nós jejuamos e oramos e perguntamos a Deus. E eu mudei completamente a minha maneira de trabalhar na minha vida pessoal. Eu mudei completamente. E se eu não tivesse mudado, se eu não tivesse ouvido o Espírito, eu não sei onde é que eu estaria. Então, eu hoje, nesse exato momento, posso dizer que eu sou grato pelo profeta dizer que nós devíamos ouvir o Espírito do Senhor. E nós ouvimos o Espírito do Senhor. E Ele nos abençoou de uma maneira incrível. Eu sei que, posso dizer, irmãos, não foi fácil. Não foi fácil, né? Readaptar a certas coisas. Mas nós temos que buscar. Nós não temos que temer. O Evangelho do Senhor não é isso. Como diz, Ele nos preparou para esses dias. Ele nos preparou. E Ele nos pediu para que nós hoje pudéssemos, de alguma maneira, estarmos envolvidos. Ele disse, aquele que estiver agarrado na barra de ferro não deveria temer. Então, nós temos que saber disso. A barra de ferro realmente é o Evangelho. É as coisas que nós devemos fazer. São as Escrituras, é a oração, é o jejum, né? E hoje, dentro de casa, a gente tem que de alguma maneira entender melhor a esposa entender melhor o marido, e nós temos que viver uma lei que um dia vai ser uma lei celestial. Se nós não conseguimos hoje conviver com nossa própria família, como é que nós vamos poder um dia viver com o Pai Celestial? Através do reino celestial. Então, tudo faz parte de um propósito. O Senhor, Ele, em tempos antigos, castigava o povo quando o povo esquecia dele. E hoje nós temos que lembrar dele mais do que nunca. Temos que abençoar o sacramento dentro de casa. Temos que fazer muitas outras coisas que só iríamos fazer se estivéssemos na igreja. E o nosso lar é uma extensão da capela, é uma extensão do templo. Nós temos que fazer as coisas aqui à maneira do Senhor, dentro de casa. E não vai ser fácil, porque o inimigo, ele falou bem claro, ele não ia entregar a exaltação fácil para cada filho de Deus nessa boa terra. Amados irmãos e irmãs, eu testifico que nesses momentos difíceis nós temos que buscar e continuar fazendo as coisas que são triviais. Lembre-se, por favor, da parábola das 10 virgens. As prudentes, o que elas fizeram? E as nércias. Posso testificar que as prudentes estavam com óleo, e o óleo é tudo aquilo que nós temos que buscar dentro do Evangelho. Oração, jejum, amor ao próximo, servir, ministrar. De alguma maneira, apenas um telefone. Pega no telefone, se não podemos fazer uma videochamada, uma videoconferência, o telefone. Irmão, como é que tá? Irmã, como é que tá?
dentro do nosso chamado, da nossa capacidade, dentro daquilo que o coro de elders ou a presença da sua socorro nos discerne nas nossas unidades. Ou podemos fazer algo mais por aquela pessoa que nós sabemos que um telefonema vai ajudar muito. Eu queria terminar esse meu discurso e essas minhas palavras com o que aconteceu comigo hoje às 4 da manhã. Eu geralmente, né, não vou dormir e vou deixar o telefone, mas naquele momento eu vi que uma pessoa estava sempre mandando mensagens para mim. E por incrível que pareça, essa pessoa, eu não recordei, né, mas era 4 da manhã, eu tinha uma reunião às 7h30, então eu comecei a olhar e falei assim, pô, mas quem é essa pessoa? E ela se identificou, você vai lembrar de mim, eu fui contactado por você em frente à capela, né, a igreja de vocês em Setúbal, e você falou comigo e falou com o meu patrão naquele momento. E você prestou um testemunho, até falou do teu filho que jogava bola, que teu filho ia fazer missão. Olha, eu me divorciei da minha esposa. E eu, no passado, eu fiz coisas más. E busquei coisas que não eram de Deus. E eu não queria voltar a essa vida. Eu queria saber se você pode me ajudar. Irmãos, era mais ou menos 4h30 da manhã. E eu estava respondendo ele. E fiz uma oração pelo telefone, pedindo a Deus que pudesse livrar, porque ele disse que estava sentindo algo muito pesado junto com ele. E foi incrível. Como é que o Senhor usa nós de uma maneira incrível. E posso testificar que Ele faz as coisas de uma maneira que nós às vezes não podemos entender, mas nós estamos aqui ainda para ajudar a sua obra. Esse rapaz vai ser ensinado hoje pelos missionários. E eu vou estar junto, vou estar presente. E eu posso dizer que não há momento que a gente não possa saber que são instrumentos na mão de Deus para fazer a obra dele. Por mais que seja, Ele quer que nós possamos ser ricamente abençoados por isso. Depende de cada um de nós. Não esquecemos de fazer a nossa parte. Porque quando nós buscarmos fazer a nossa parte, nós vamos ver que o nosso fardo é leve. E que tem pessoas precisando de muita ajuda ainda. Além dos nossos recursos, além dos nossos desempregos, além de nossa falta de tantas coisas. Lembre-se, o Senhor nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. Se nós tivermos precisar de ajuda, nós não devemos deixar que o nosso orgulho possa deixar de pedir ajuda, tanto espiritual como material. Muitas pessoas precisam hoje ainda dessa ajuda. Falamos isso hoje na reunião da estaca, né, do conselho. Não é só material, às vezes, irmão. É também espiritual. E nós precisamos buscar o Senhor de uma maneira mais constante, ao levantar, durante o dia, a oração do almoço, da janta, a oração com a nossa esposa, a oração à noite. Nós temos que estar nutridos para que quando o Senhor falar conosco, nós possamos saber o que é necessário. Eu tive uma conversa com um filho do Senhor às 4 da manhã. E tenha certeza, eu vou fazer de tudo para que esse filho do Senhor possa também ser abençoado com a mensagem do Evangelho. E é esse o nosso propósito nessa terra. Eu queria prestar meu testemunho. Esta é a Igreja de Cristo, eu não tenho nenhuma dúvida. Ele nos ama, Ele quer que nós possamos ainda fazer muito na sua vinha nesses últimos dias. O profeta disse que o tempo está curto e nós temos que fazer a nossa parte. Nós não sabemos quando o Salvador vai vir, quando realmente o noivo vai chegar na parábola das 10 virgens, mas nós temos que estar preparados. Não importa qual seja a tempestade que vamos enfrentar. Eu volto a dizer, irmãos, ele disse, no mundo tereis aflições. Mas não se preocupe, amados irmãos. Fininhos, eu venci o mundo. Vamos confiar. Se nós tivermos, vamos pedir, vamos conversar com nossos líderes, se nós estivermos bem espiritualmente, vamos falar, vamos testificar. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai nos dar a medida do possível para que nós possamos um dia encontrá-lo. Eu sei que esse tempo vai passar, nós vamos conseguir chegar ainda a bom porto, mas temos que estar preparados, temos que estar nutridos, temos que estar envolvidos e não vai ser fácil, mas ele disse que seria possível. E eu queria dizer que
O Senhor nos ama. Ele nos deu um profeta hoje que é uma bênção na nossa vida, como os outros foram, mas esse está mesmo mandando linha sobre linha e preceito sobre preceito para cada um de nós. Vamos, irmãos, estudar o Vem e Segue-me em casa. Isso foi profético. É estudar o Evangelho dentro de nossa casa. E vai nos ajudar, vai nos empenhar. O conhecimento hoje de doutrina e convênios, o que realmente o profeta Deus passou no começo e depois tudo que está se acontecendo, né? Agora nós podemos testificar do Evangelho. Lembre-se, a cada dia, a cada momento, a cada instante, o Senhor vai precisar de nós, tanto dentro de nossa casa, como também fora de nossa casa. Irmãos, preste meu testemunho. Esta é a Igreja de Cristo. O livro de Mórmon é real. É um outro testamento de Jesus Cristo. Vamos nos preparar, vamos continuar fazendo as coisas do templo, porque quando os templos abrirem, nós vamos falar e vamos levar todos aqueles nomes que nós estamos colocando. E vai ser uma grande bênção. Eu testifico disso. E eu queria pedir desculpas por este momento, porque realmente é o primeiro discurso que eu estou fazendo aqui pelo telefone, pelo celular, né? Pelo telemóvel. Eu vos amo. Sinto saudade de cada um de vocês. E assim que isso acabar, eu vou correndo para ir, ter certeza absoluta. E se vocês precisarem, não temam, por favor, falem com o seu presidente de ramo, né? Ou o presidente Inácio, ou o presidente Banza, ou os seus líderes que são a presidência da Sociedade de Socorro, ou o presidente do Coro de Elders, tanto espiritual como material. Busquem-os. Eles estão ali para ajudar. São homens que foram chamados por Deus. Eu queria deixar esse discurso e eu faço com muito amor. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.